O árbitro que vai apitar o jogo Cruzeiro e Palmeiras é o árbitro que o Abel sistematicamente elogia. Fala que é o melhor árbitro do quadro. Rodrigo José Pereira de Lima. Como é que é o nome dele? Rodrigo José Pereira de Lima. Sistematicamente o Abel elogia ele. Fala que é o melhor árbitro. E aí, cara, com uma coincidência total, obviamente foi coincidência. Pra quem acredita em coincidência, ele foi escalado. Só que no bolo veio o Marcelo de Lima Henriques. Vocês lembram do Marcelo de Lima Henriques? Dessa expulsão aí, olha aí, ó. Mostra aí, Andrezão, põe a imagem aí. Olha lá, ó. Ele expulsou o Jonathan Jesus desse jogo aí, né? O Inter venceu o jogo por 3-0, etc e tal. E aí o Cruzeiro fez um movimento e ele saiu da escala, Valu. É isso. Ele seria o árbitro de vídeo auxiliar 2, o AVAR 2. E o Marcelo de Lima Henrique, que pediu a sua desaposentação, né? Ele ainda, quando o Edinaldo era presidente da CBF, ele havia dito que iria se aposentar dos gramados. Infelizmente, para o bem do futebol brasileiro, ele decidiu voltar a trabalhar. E ele estaria como árbitro de vídeo auxiliar número 2. Só para chamar a atenção de um detalhe, o árbitro de vídeo, aí sim o titular desse jogo, será o Paulo Renato Moreira da Silva. O Paulo Renato Moreira da Silva foi o árbitro responsável por dar aquele pênalti a favor do São Paulo no jogo entre São Paulo e Grêmio. Aquela penalidade fantasma do Grêmio em cima do jogador Luciano. Com isso a gente está dizendo aqui que o jogo já está encomendado. Eu, infelizmente, não tenho provas, né? Se eu tivesse provas a qualquer momento de algo sujo no futebol brasileiro, de qualquer pessoa, de qualquer dirigente, jogador, eu as traria à tona, ainda que isso pesasse na minha paz como indivíduo na sociedade e até a minha própria vida. Mas falta um tato da CBF de evitar determinadas figuras, né, em um jogo. Teria de ser esse árbitro. Eu repito, eu não estou dizendo que está encomendado o jogo, nada disso, porque eu não tenho provas a respeito de nada. Mas é estranho. Mas você poderia evitar. Qual o sentido de colocar o Marcelo de Lima Henrique, ainda que seja como auxiliar do árbitro de vídeo, em um jogo desse, uma escala, um jogo que vai ser desse tamanho para o Palmeiras, para o Cruzeiro, de colocar um árbitro que já foi muito elogiado, né? E o Abel Ferreira, a gente sabe, né? Ontem o Jardim estava falando que existe um ditado em Portugal. Ele aprendeu a jogar o jogo do futebol brasileiro aqui. Então, é só a respeito disso. A CBF, além de fazer mal ao futebol, ela não tem bom senso quando as coisas estão assim. Tem umas coisas que precisam ser explícitas. evitadas. Dá para evitar. Dá para evitar pelo seguinte: não é qualquer jogo. É o último jogo do Palmeiras antes do Mundial e é o penúltimo jogo do Cruzeiro antes da parada. Só que esse jogo, se o Palmeiras perde, o Cruzeiro passa o Palmeiras. E o Cruzeiro pode chegar à liderança. E a gente sabe do peso que isso tem. Para confiança, para ambiente e tal. Não é um jogo comum, não é um jogo que vale 3 pontinhos na segunda rodada do Brasileiro. Cara, tá valendo a liderança no último jogo do Palmeiras. Aí você pega o árbitro, que é o cara que o Abel mais elogia. Eu tô dizendo só de ter o cuidado, cara. Ninguém tá dizendo, como o Valu fala, não tem prova de nada. É evitar a fadiga, é só isso. Bom senso que chama. Se você olhar tecnicamente, ele é muito fraco. Eu também acho horrível. Ele é muito fraco. Nós estamos falando do Marcelo Já de devia Lima ter Henrique, né? aposentado. Não, estamos falando de todos. Não, dois. nós estamos falando do Marcelo de Lima Henrique. Ele é muito ruim. Eu acho o Rodrigo bom já árbitro prejudicou também. o Atlético várias vezes. É igual você chamar, o Gadi, é igual você chamar o Daron pra pitar um Atlético Flamengo. É isso, Breno. Entendeu? É Não bom dá. senso, Breno. Tem coisa que não É dá. bom Tem que senso, usar o bom é a senso. palavra de bom Porque senso. senão depois que acontecer, Peraí, não vai reclamar o Daron que apitou o Atlético e Flamengo já? Hã? O Daron, Porque tem problema É que ele pessoal não com apita o o Atlético desde aquele Atlético e São Pela Paulo. treta com o Hulk. Ele não apitou É mais. Treta com o Hulk, já tem. isso. Acho que tem mais de um ano e meio. Então, não dá hoje. A gente, assim, eu acho que o pior aí é a utilização do Marcelo de Lima Henrique. Os elogios do Abel, é claro que são ruins. Mas aí é bom senso, Thiago. É só evitar. Então, esse árbitro nunca pode apitar um jogo do Palmeiras. Não pode, não pode, não tem problema. Não pode, exato. é uma questão de bom Não tem senso. como. Não, ele pode até apitar. Porque o Abel não fala bem de Só que um ninguém. jogo chave como esse, ô Thiago, E desculpa. não, eu tô com o Thiago. Não pode eu apitar tô com o jogo Thiago. nenhum, então. Não. Se o incômodo é o fato do. Não, eu tô com o Abel Thiago, é elogiar do o árbitro, Palmeiras. não apita jogo nenhum. É do Palmeiras. Porque se. Não, Everton, o Thiago tá certo. Tá nada. Porque senão você vai pôr num contexto sempre um benefício ao Em vez do Cruzeiro
Cruzeiro Porque se reclamar, ele vai jogar apitasse- a Palmeiras e São Paulo. Não, Gente, o São Paulino vai reclamar. Esse jogo Thiago, é um jogo da comum. Palmeiras e... Porque do jeito que ele tá falando, por exemplo, esse árbitro elogiado pelo Abel não pode apitar um jogo do Flamengo no momento. Porque senão ele poderia prejudicar o Flamengo, que indiretamente Não foi isso que eu quis ajuda, dizer. o Flamengo, Não, foi ajuda isso o que eu quis Palmeiras. dizer. Você entendeu? Esse Você entendeu árbitro- errado. Não, eu tô entendi dizendo o igual o seguinte. Thiago. Não, então vocês entenderam errado. Tá. Eu tô dizendo o seguinte. eu entendi Não que tem não problema pode apitar esse nenhum jogo o do árbitro Palmeiras. apitar um jogo do Mas Palmeiras. ele não pode apitar jogo nenhum do Esse Palmeiras, jogo, não, então. não pode. Esse jogo, Thiago, desculpa, não é um jogo como Mas a só porque segunda envolve o Cruzeiro, rodada HG, do desculpa, Campeonato cara, Brasileiro. não. Você tá Desculpa. falando isso só porque envolve o Cruzeiro. Não. Se fosse claro Palmeiras que- e Flamengo, você não tá nem ligando pro árbitro, Não, então. não, é porque, obviamente, isso foi trazido aqui para o debate. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: um árbitro que o Abel sistematicamente. Tá sendo bairrista. Não, isso eu sou. Mas tá Você sendo não tá, muito. não, se Não, você está cara, querendo mas me não. incomodar dizendo isso, Você você tá não sendo vai bairrista. incomodar, porque eu sou mesmo. Não, o que eu estou te nós dizendo é o não seguinte: somos, mas você cara, gosta não é um de jogo forma comum. exagerada. Não é possível que vocês achem que esse jogo do Cruzeiro com o Palmeiras domingo é um jogo comum. Não, ninguém tá falando isso, cara. Então, aí um árbitro que Ele o não cara pode elogia evitar nenhum sempre, jogo do você Palmeiras, coloca no então. jogo chave, despedida do Estevão, último jogo do Palmeiras da não, temporada, Gadir, o Palmeiras lidera, O e etc grande- e tal, o grande- o jogo no Mineirão. O grande etc. problema para. pra mim é a utilização do Marcelo de Lima Henrique. Não, Nós eu estamos acho que é o falando de um menor cara- dos problemas. Nós estamos falando do menor? É. Ou o que esse cara fez com o Cruzeiro na segunda rodada, na Tô terceira dizendo, rodada? entre colocar ele e colocar esse árbitro aqui, não é o melhor? Eu não acho, não. Ah, que é melhor isso. ter o cara, o Não, Rodrigo, do que o no Marcelo. AVAR 2 Olha não o que tem o Marcelo força pra fez. definir jogo, não não, tem não, não tem não. Tem não. Eu, Tem que preocupar com o que cai no palpite. Não sei No o quê. palpite. Contra o- Eu, contra o honestamente, Cruzeiro não Internacional. colocaria. Internacional e Marcelo Cruzeiro, ele de Lima estava Henrique, apitando. O Marcelo de Apitando. Lima Henrique tem que ser proibido Tudo bem. de estar em qualquer jogo do Cruzeiro. Tudo bem. E Porque tá- o que ele e fez não na vai expulsão trabalhar. do Jonathan Jesus foi prejudicial. E não vai trabalhar. Seriam Nós estamos 3 falando de pontos a coisas mais que distintas. o Cruzeiro vence aquela partida. Então, o Marcelo de Lima Henrique é um escárnio. Ah, nós estamos falando de Ele tá coisas nessa escala. distintas. Estamos, porque o falando de Marcelo coisas de Lima Henrique é um escárnio. Ele prejudicou o Cruzeiro nessa temporada. O Rodrigo, é Rodrigo José? Pereira Rodrigo de Lima. Pereira de Lima. Eu não vejo, eu honestamente não vejo algo tão grave. Mas acho que seria de bom tom evitar que ele apitasse a todo e qualquer Sabe jogo o que do que Palmeiras. acontece? É, quando do você, Palmeiras. você como profissional, tá? Você como Sim. profissional, aí tem um dirigente do futebol mineiro que vez por outra te Pode pegar no elogia. meu tênis, meu. Vez por outra te elogia. Ah, O sei Tiagão qual é o dirigente cara. é. Sei Tiagão qual é o dirigente cara. Tiagão é o cara. O Thiago Fernandes, você fica mais benevolente, fica não? Cara, Aí, ó, tá vendo só? Não. Tá vendo? Não, depende só pra falar. Não precisa. Não, a porque- resposta quando é não, irmão, tem que sair na hora. Você não tem que fica sair na falando, hora. não. Você tem que pensar Você tudo. pensou. Você tem que pensar tudo. Sabe por que não Entendeu? fica mais benevolente, Não, acho HG? que poderiam ter evitado. Quando a gente vê ali, a Evitado o gente Marcelo dá- de Lima Henriques e o Reinaldo Pereira de Lima. Eu te cito Renato, até Renato exemplo ou do que você Reinaldo? está falando. Confere aí o nome dele pra mim. E, aliás, é muito ruim, por sinal. Rodrigo Pereira de Lima. Horrível. Aliás, Gente. uma vez eu falei, fiz um vídeo no meu Instagram falando que a arbitragem dele tinha sido vagabunda. Aí um cara da Associação de Arbitragem fez uma nota lá. Ah, peraí, foi ele o ou foi Everton ele? Guimarães. Rodrigo não sei o quê, José. Rodrigo Pereira de Lima. Não sei o quê, Everton Guimarães, não sei o quê. Acação serviço. Mas deixa eu só me ô, perguntar. Thiago. Não, peraí. Mas foi a arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, não? O quê? Que você fez essa crítica, eu acho que foi do Davi de Oliveira Lacerda. Não, eu critico tudo, né, Thiago? Ah, mas eu acho que foi do Davi de Oliveira Lacerda. Mas depois do todos. Cruzeiro e Palmeiras lá, ele anulou um gol do Lucas Silva. Não, Qual foi árbitro que a outro gente jogo. ainda não. Qual árbitro que a gente ainda não criticou? Não, eu tenho um as árbitro que eu atuações? critico menos, porque eu acho ele o melhor, mas tem gente, quando eu, Eu falo acho que eu acho ele o melhor, Klaus me bate. Quem? Quer me espancar. Quem? O Klaus. Eu também acho o Klaus o melhor. Eu acho o Klaus o melhor. Tá vendo? mas Várias quando eu vezes- falo que ele é o melhor, Várias obrigado. vezes trouxe os erros dele Pois aqui. é. Teve um jogo do Atlético que ele não deu um pênalti que foi dentro da área. Numa mão do Atlético Goianiense, a mão. Né? Então, assim, só rapidinho eu já lembrei de Pois é, um. mas aí se você tem uma arbitragem. Tem vários que ela erros. não Gosto do agrada Daronco todo mundo também. há muito tempo. Se eu sou o presidente da comissão de arbitragem, a primeira coisa que eu faço, olha, eu não vou dar moleza pro azar, não. Eu vou bom senso aqui, sabe por quê? Porque se esse cara errar contra o Cruzeiro, amanhã vão falar que é porque o Abel Elogia Pra que que eu ele. vou- pra que que eu É vou bom senso, fazer? rapaz. Esse cara não Pra tem que quê? apitar jogo do Palmeiras, gente. Ele não pode apitar jogo do Palmeiras. É assim. O tema é bom Tudo senso. bem. Eu gosto do Daronco também. Eu não acho o Daronco mau árbitro, não. Eu também não acho que ele seja muito ruim, Tô não. falando sério, você citou aí. Eu também não acho, acho que não. ele tem Não, um problema, porque- parece que pessoal lá. Ah, esse negócio com o E Rodrigo é o que dele me pegou mal parece. demais. Mas ele é bom a árbitro. forma que ele conduziu isso Foi aí foi muito muito. mal. Né? O Daronco tem esse problema. Agora, Mas o ele é bom Daronco, árbitro. eu acho, não, eu acho ele um bom árbitro. Só Meu que eu sonho acho que às é vezes ele pipoca. inventarem o árbitro reborn para apitar no futebol brasileiro. Porque eu não acho que nenhum presta hoje no nosso Eu também acho que nenhum presta. Isso, mas que Eu também ódio no acho. Eu coração, tô com valor. Moreno.
Melhor isso do que, em meio a tantos que eu falasse mal, eu elegesse um pra ser bom, né? Ser bom. Então, aí fica da cabeça. Nossa, essa Essa foi aí foi, mas essa aí assim, foi na sua. Porque você Eu sou acabou de. treinador? Não, mas você acabou de eleger um pra ser bom aí. sou treinador, o mas eu sou Klaus. treinador. Você elegeu o mas Klaus você e elogiou falou. um. Ué, mas e daí? Você elegeu um. Então, eu tô achando ruim dele falar que é tudo uma porcaria. Mas ele te deu uma entrada Por que igual que um cara Você do nem percebeu. Em que Union. sentido? O cara do Union. Em que ontem. sentido? Professor Miyagi, que você gosta, aliás, você tem um gato que é a cara do, cara do do Miyagi. mestre Miyagi. Daniel San, andar à direita, seguro. Andar à esquerda, seguro. Mas se anda no meio... Então, você tá andando no meio, achando que tudo Você é que errado. tá andando Você no que meio. tá andando no meio, Não, você que tá Daniel. andando no meio. Você que tá andando no Não, meio. eu tô me posicionando. Everton San. Eu tô me posicionando. Quando você diz que tudo é bom, tudo é ruim, é um posicionamento? É, mas tá ficando muretando. Eu não tô muretando. Eu acho a Olha, arbitragem, eu tô sendo na direto. média, a arbitragem é muito ruim, mas tem um árbitro ali que eu acho que é um árbitro mais ou menos, que é o melhor deles todos. falar São pra os- você igual o que é o Nazareno. que é o Klaus. Quando eu falo que eu acho o Klaus o melhor deles, não quer dizer que eu acho que o Klaus seja uma sumidade. É apenas o melhor dos ruins. Nossa senhora, meu Deus. Não é? Parabéns Você não pra acha você, nenhum árbitro cara. bom? Do Brasil hoje, nenhum. Nenhum. Parabéns, Você não- Zé. se você tiver que escolher Nenhum. um. Não, você tem que escolher um. Eu vou buscar Não, agora. você tem que escolher um Não brasileiro. tem. Não Poxa, tem. tem que escolher um. Não, É. não cede a isso. Então, Não tem. é- Não tem. É isso que Não, eu já... não, você tem que Eu escolher tenho que escolher um que é obrigado. bom. É. Não, escolher um. Não tem, Menos Elton. pior. Não tem. Aí, tá vendo? Menos Não tem. pior. Falando. Coloca- Menos pior. Coloca todos os Menos nomes pior. ali e tira um Ô, gente, oito. menos Klaus pior. e Daronco não são mal Menos pior. Menos pior? Eu Eu vou no discordo de Daronco. vocês. Tá, beleza. Menos O pior. Klaus e o Daronco são os dois melhores. Menos também. pior. Wilton. Ah, ele mordeu a chumbada. Wilton. É o que eu queria. Pronto. Wilton. Se posicionou. Tá falando que é o Wilton. Que, aliás, é uma desgraça de ruim, né? Nossa. Eu também não acho Nossa, que é Foi diferente. o único que enxergou o gol do que não Flamengo existiu. no Maracanã. que É ninguém diferente viu. de existiu. falar que é bom, Aquele, né? o Diferente Wilton de falar Pereira que é bom. Sampaio deu um gol. É diferente deu de falar que é bom. Pro Flamengo no Maracanã, que ninguém viu. Ó, o VAR. estádio não viu, Aqui. a imprensa não viu, Olha só. o VAR não viu, ninguém, nem o jogador de campo viu, Olha só. ninguém viu, mas ele viu. Cada um citou um aqui. E todos esses que nós citamos têm erros graves. Então, Todos quem são, tá dizendo que não? todos são péssimos. Erros Não, graves. não existe. Cara, rodada Não não existe são bom. nada. O que ele Não são tentou é péssimos, pra não. tentar provar que existe um bom. E não existe, tá? Não existe. Ele tá não, no Vale não do são Eco. péssimos. Não existe. O Wilton também não é péssimo, igual você tá falando. Não existe. O Wilton não, ele é, Não, ele não, é não. ele é péssimo dos péssimos. Aí. Não é. Não é. O Wilton, Tá vendo? Não é. péssimo dos péssimos. Não é. O Marcelo de Lima Henrique, só o Grenal Não, que esse é gosta fraco, dele. esse é Ele é fraco. ruim que dói. Aí ruim tem o que o Abel gosta. É, tem o- O que o Abel gosta. Eu a acho pessoa ele acha ruim normal. demais. O cara que dá Eu mais acho ele chilique ruim na beira demais. do campo. Eu acho ele ruim Aí o Abel demais. gosta. No meio Acho de ele 40 bom. tem um que o Abel gosta. Hein? No meio de 40... Esse cara não pode evitar os jogos do Palmeiras. Então, Isso mas é eu correto. posso dizer Ele se eu não gosto pode desse dizer. ou daquele, porque eu não sou técnico Todos de são time e péssimos. nem dono de time. A última partida de Estevão no Brasil, antes de se transferir para o Chelsea na Inglaterra, será contra o Cruzeiro, no Mineirão, no próximo domingo, 1/6. Pela Série A. O atleta jogou nas categorias de base do Cruzeiro, onde ganhou o apelido de Messinho. Ele esteve no clube entre 2017 e 2021. Sou eternamente grato por tudo que o Cruzeiro me proporcionou, por tudo que o clube fez por mim. Será muito emocionante para mim também. É o lugar onde tudo começou, onde fui formado e cresci. Sem dúvida, o Cruzeiro sempre estará no meu coração, afirmou o jogador. Além disso, a partida entre Palmeiras e Cruzeiro traz um fator a mais. É um confronto importante que pode levar a Raposa à liderança do Campeonato Brasileiro, caso vença e o Flamengo, atual vice-líder, não obtenha um bom resultado. Sob o comando de Léo Jardim, o time vem de uma série de 10 jogos sem perder e tem a vantagem de jogar em casa, com expectativa de estádio cheio. Por outro lado, a equipe de Abel Ferreira chega animada após uma vitória contundente de 6-0 sobre o Sporting Cristal na Libertadores, com Estevão marcando um gol. Estevão, que se mudou com a família de Franca no interior de São Paulo para fazer parte das categorias de base do Cruzeiro, impressionou até mesmo os profissionais do clube com sua habilidade desde os 8 anos. No entanto, ao completar 14 anos, idade em que poderia assinar seu primeiro contrato profissional, Messinho deixou o Cruzeiro e se transferiu para o Palmeiras. O vínculo entre ele e o Cruzeiro terminou após o jogador ser mencionado em um escândalo de irregularidades do clube, revelado no primeiro semestre de 2019. O Cruzeiro foi acusado de usar os direitos econômicos de Estevão como garantia para um empréstimo, o que é proibido pela legislação esportiva, já que ele ainda tinha menos de 16 anos. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações.
Até mais, Nação Celeste. Vamos pra frente.